falando, imagina um mundo de 500 anos atrás, né? 1000 anos atrás. O mundo de 1000 anos atrás é muito diferente do mundo de agora. Então agora nós temos 300 mil profissões que mulheres e homens podem escolher exercer. Antigamente você tinha 2, 3 profissões, ferreiro, sei lá, soldado e sei lá o quê, né? Não tinha muita coisa para fazer. Os lares eram muito mais vulneráveis, as pessoas viviam em Menos lugares muito mais tempo. insalubres, as mulheres tinham muito mais filhos, porque não tinha nenhum tipo de controle, então as mulheres tinham muito mais filhos. O homem tinha essa responsabilidade da guerra, toda hora tinha uma guerra, tinha que sair correndo e não sei o quê. Então, esse mundo assim, precário, qual é o espaço para a gente falar de machismo num mundo precário como esse, num mundo que me parece que a divisão do trabalho precisa acontecer para a sobrevivência, inclusive da família, das crianças, da mulher e do homem. Claro, a divisão sexual do trabalho, ela é parte constitutiva de diferentes modelos de sociedade. Ela é hoje no capitalismo avançado, mas ela já foi anteriormente numa sociedade feudal, por exemplo. Existe divisão sexual do trabalho, é natural. E essa categoria de machismo, ela é utilizada para elementos da contemporaneidade, ou seja, uma categoria que você vê como um instrumento apropriado, como a gente já disse, para aprofundar as desigualdades entre homens e mulheres, relação de poder, etc, etc. Se você for para outros modelos de sociedade, talvez não seja o machismo como esse conceito, que é mais da contemporaneidade, mas você vai ver também desigualdades entre homens e mulheres, divisão sexual do trabalho, maior exploração da mulher, diferente. Mas é porque daí você está fazendo um recorte, talvez muito grande, em que esses conceitos que a gente utiliza hoje são difíceis de serem aplicados, porque é um outro modelo. Teve modelos societários que eram modelos matriarcais, por exemplo, em que as mulheres eram quem iam para a caça, quem traziam a comida para casa. Eram lares comunais, em que era uma... Ou seja, a figura da mulher era... Você tem um lugar que era assim? Já teve, ao longo da história da humanidade, sociedades que foram Eu matriarcais. nunca ouvi falar nenhuma, um Tem nome de um, uma que tenha sido assim. tem um livro bem Pior ainda, né? tem um livro bem interessante de ser lido que chama A Divisão, História da Família, do Estado e da Propriedade, da Divisão do Trabalho. O Engels? Exato. Que fala das sociedades comunais, da lógica matriarcal. Mas eu queria. Não, mas não especifica, né? Porque eu quero imaginar uma sociedade como essa, como é que fazia com as crianças, com os filhos. Como assim? Mas por que, que os homens não porque, podem assim, cuidar dos filhos? Eu não entendi qual que é a dificuldade de imaginar isso acontecer. Eu imagino isso acontecendo muito bem. Não, porque não tinha mamadeira, não tinha bebê conforto, entendeu? As mulheres tinham muito mais filhos e tinha muito mais Tá criança bem, dentro da tudo casa. bem. Uma coisa é um bebê recém-nascido, como eu disse, que tem necessidades que são físicas, que são biológicas. E eu acabei de passar por isso, eu reconheço, e nem por isso o homem... Mas uma coisa é quando a criança é um pouco maior, e por que ela não pode ser cuidada pelo homem? Bem. Depois que ela já começa a se alimentar, viver, o homem cuida tão bem quanto a mulher. Tudo bem, mas vou dar um exemplo. Minha mãe teve 3 filhos, um atrás do outro. Então, meus 3 irmãos têm 1 ano de diferença, eles 3. Eu nasci 10 anos depois. Então, imagina uma mulher com 3 filhos, criança dentro de casa, os 3 em idade pertinho, um com 1 ano, outro com 2 anos, Minha mãe outro foi com bem 3 assim anos. também. Num mundo desse de sociedade matriarcal que você está falando aí, que ela tem que caçar e que não sei o quê, esses 3 filhos aí pequenos, que ainda estão amamentando, vão ficar com quem? Ia junto? Mas é um outro modelo de sociedade que a gente está pensando. Não é o trabalho como a gente o reconhece hoje, nem o sair para o alimento. É tudo muito diferente. A gente está usando conceitos de agora para entender uma sociedade que era baseada em outra forma. O que eu quero fazer é exatamente me transportar para lá. Então, por que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo fazer um recorte entre o que a gente chama de machismo hoje e o que a gente chamava de outra coisa antigamente. Porque assim, há quem diga, por exemplo, que o machismo sempre existiu. Não, o mundo sempre foi machista. Aí tá bom, então imagina uma sociedade 1000 anos atrás, com essa configuração maluca. Então, quer dizer, um mundo precário, as pessoas moravam em casa de pau a pique, sei lá o quê. Muito mais difícil, cheio de bicho, cheio de gente
em volta tentando invadir o lugar, com guerra acontecendo a todo instante, com a mulher tendo muitos filhos, imagina 7, 10, 15 filhos, né? Tinha um monte de filhos, né? E uma organização do entorno familiar muito complexa. Então tinha que cuidar dos bichos lá, que tinha que dos próprios animais, tinha que cuidar da horta, tinha que cuidar das crianças, tinha que cuidar da própria casa, e o homem tinha que caçar, tinha que ir para guerra, tinha que ir para não sei o quê. Essa divisão sexual do trabalho, ela existia porque era uma questão de sobrevivência e não exatamente do machismo. Então, é um outro modelo de sociedade onde a ideia de machismo não cabe. Então, eu estou fazendo um recorte para dizer, tudo bem, então a gente pode pensar o machismo como um fenômeno moderno. Você concorda com isso ou não? Olha, eu não tenho, assim, conhecimento histórico, científico, para detalhar o detalhamento do modelo social anterior à forma como o capitalismo se organiza, a sociedade moderna. Agora, fato é que o machismo, como ele é um instrumento de violência ou de dominação, ele pode sim ter se expressado numa sociedade anterior a esse modelo que a gente conhece. Alguma desigualdade entre homem e mulher, um não poder para a mulher, que significa um poder para o homem, isso pode ser definido como machismo. Tenho poucos elementos e modelos e entendo que a divisão sexual do trabalho corresponda e esteja a serviço de um modelo de produção, né? Que é isso que acontece hoje. Como foi em outros modelos de sociedade. Mas o machismo podia se expressar nisso também, ainda que o modelo de sociedade e a sua divisão sexual do trabalho tivesse outros contornos anteriormente. Eu não vejo por que não. Se a gente está falando da desigualdade de condições, do querer poder para um e do não querer poder para o outro, sim, podia haver machismo, ainda que diferente e apropriado de outra forma, com outros objetivos, mas sim. Porque assim, querer poder, porque numa sociedade como essa, era muito difícil você associar essa coisa de querer. O homem não podia não querer ir à guerra, por exemplo. O homem não podia não querer ir arrumar o alimento para trazer, porque a mulher tinha que ficar olhando os 10 filhos. Claro, assim como o homem, hoje o homem não pode não querer poder muitas outras coisas também, que não são só ir à guerra. Não pode não querer poder ter algum tipo de trabalho para ter renda, para sustentar a sua família. Muita gente, né, adoraria poder não querer ter isso, mas tem que ter também. Toda sociedade tem as suas imposições e as diferenças, elas surgem daí também da relação de privilégio, muitas vezes, que uma pessoa tem em detrimento da outra. E aí, assim, essa exacerbação não só do poder, né? Mas da posição de mando e de destaque masculinas, vão se configurando ao longo do tempo, né? E aí essa coisa do machismo vai surgir como um elemento que, assim, quando o mundo se dinamiza e quando o espaço da mulher se amplia, ou a possibilidade de ampliação existe, aí o homem fala, não vem não, que esse espaço é meu. Aí o machismo nasce. Há uma leitura de que o surgimento disso tudo tem a ver com o surgimento da propriedade privada, né? Ou seja, do controle sobre a herança, o controle daquilo que uma família tem, uma posse tem, e a partir daí tem essa relação da diferença do poder entre o homem e a mulher. Essa é uma análise, portanto, do modelo de sociedade mais próximo do que a gente tem hoje. Pode ser a parada que o Paulo falou também da guerra, de ter essa coisa de, um homem vai pra guerra, um homem vai... E trazendo antes, desde a época que o homem ia pra caça, sabe? Mas o homem da guerra tem a ver com o elemento da reprodução também, da vida humana, né? Tá. Porque daí... E o problema tá em continuar... O homem morre, as mulheres seguem, enfim. Continuar nessa energia, reproduzindo essa parada como se o homem fosse pra caça ou fosse pra guerra ainda, né? Sendo que hoje já dá pra dividir muito melhor, né?